Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos lá, então, colocar aqui para vocês aqui essa videocifra, tá? De uma forma um pouco diferente do que se vê por aí, né? Eu não quero estar colocando aqui somente a cifra para vocês. Eu quero, então, dar um segmento aqui aos vídeos anteriores, que a gente falava sobre os campos harmônicos, né? Sobre como tocar uma música de ouvido. Como tirar uma música, então, desde o início, né? Sem utilizar nenhum livrinho de cifra, utilizando somente o conhecimento que a gente tem sobre campos harmônicos, tá? Como é que a gente vai fazer isso aí, então? Eu separei aqui um campo harmônico de Lá maior, eu escolhi aqui, tá? Para mim é até alto isso daqui, é muita coisa e tudo, mas eu não sou cantor, né? Então não vou cantar. Então como é que a gente vai fazer então? Aqui está montado o campo harmônico de Lá, né? E a gente vai pegar então nesse campo. É importante a gente entender, como eu já disse anteriormente, todo campo, né, que é advindo de uma escala natural, ele vai ter, então, os três acordes fundamentais. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai sempre pensar, primeiro, antes de cifrar a música, a gente vai pensar nos três acordes fundamentais. Então, eu estou no campo de Lá, qual que é o meu fundamental? Lá, que é o A, o Mi, que é dominante, e o Ré, que é a minha subdominante. Então, eu estou pensando nos três primeiros acordes. Depois, os acordes menores. Onde é que vem os acordes menores desse campo harmônico? Os acordes menores advêm dos três maiores, cujos quais, né, cada um tem suas relativas. Né? Por exemplo, então o Lá vai ter, então, a sua terceiro e sexto grau. Lá, Si, Dó. Então, temos aqui, então, Dó sustenido menor. E depois do Lá vai ter qual que é a outra, então, sexto grau. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Fá sustenido. Então, tá aqui. Então, as duas relativas do Lá. Tá aqui, ó. Dó sustenido e Fá sustenido. Depois da dominante, eu vou ter, então, o terceiro grau também com relativo. É o Mi. Então, vou lá na escalinha e vou contar. Mi, Fá, Sol. Tá aqui também. Então, Sol, aqui ele veio diminuto. Tá? E o acorde de Ré, que vai vir aqui, então, depois como o subdominante, tá? É a minha subdominante. Qual que ele vai ter, então? Seu sexto grau, Ré, Mi, Fá, Sol. Desculpa, seu quarto grau. Né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Desculpa, é isso mesmo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Então, o que a gente vai ter aqui, então? Como eu disse anteriormente, tá? A gente teve aqui uma interrupção, de uma cortada aqui, uma pausa aqui. Então, a gente está no campo de Lá, então, para cifrar essa música, tá? Então, e o que nós vamos pensar primeiro, então, antes de cifrar? Nós vamos pensar, então, nos três acordes fundamentais do campo de Lá, tá? Então, quais são os acordes fundamentais? Bom, o primeiro é a tônica, que dá nome à tonalidade, né, que é o Lá. E o que o Lá vai ter? O Lá vai ter, então, o seu sexto grau, né? Que no caso é o seu sexto grau, né, que é o Fá sustenido menor, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, e o seu terceiro grau, que é o Dó sustenido menor. Então, beleza, até aí nós temos, então, duas relativas do Lá. Isso é o que nós vamos colocar na cifra, a hora que for preciso. Então, tudo nós vamos partir dos três acordes fundamentais. Depois nós temos aqui o Mi. O Mi vai ter o seu terceiro grau. Qual que é o terceiro grau do Mi? Mi, Fá, Sol. Tá até aqui, ó. Mi, Fá, Sol, terceiro. Né? Sol diminuto. Depois nós temos o Ré, né, que é a nossa subdominante. Qual é o relativo do Ré? Então vai ser, então, qual? Sexto grau, Si menor, tá aqui, ó, tá? Então é isso. Mas antes da gente entrar, então a gente vai entrar aqui para cifrar a música, e o primeiro pensamento que a gente vai ter quando a gente vai cifrar a música de ouvido, é pensar primeiro nos três acordes fundamentais, e desses acordes é que vão surgir, então, as nossas relativas, tá? E daí para diante, né? Depois, futuramente, vocês vão ver mais aqueles acordes dissonantes, nada tão difícil assim. Se a gente entender esse básico, a gente tira qualquer música de ouvido depois, não tem problema nenhum, tá? Então, a gente está aqui, então, por exemplo, então eu estou aqui, Lá maior, né? Vamos bolar aqui, então, o tom é Lá, né?
O tom aqui, então, é Lá. Lá maior. Um pouquinho o tom Lá. Eu estou aqui fazendo no Word isso daqui, fica mais fácil. Então, vamos lá. Vou pôr vermelho aqui para ficar melhor. Se a gente bolar aqui uma introdução, vamos bolar aqui uma introdução, então. Introdução. A gente bola aqui uma introdução, por exemplo. Então, coloquei aqui, então, A, né? O Ré, volta para o Lá. Depois põe aqui Fá sustenido, desculpa. É o Fá sustenido menor, né? Depois o Si menor aqui. Opa. Si menor. Um pouco um sétimo, dá uma preparação. Tá? Vou colocar aqui uma vírgula aqui. Então a gente pode bolar essa introdução, né? Eu não sei como é que né? Cada um faz as suas introduções, né? E aqui. Tá? Eu coloquei ponto, mas tá bom. É para você poder entender, já dá certo. Já dá para você entender. Se estava colocando vírgula e estava colocando ponto. Tá para a letra maiúscula, então deu ponto, mas tá bom. Então ficou assim, ó. Lá, aí vai cair pro Mi. Tá? Então, mesmo sendo a nossa tônica sendo a tônica sendo Lá, tá? Ela vai começar no Mi. Vai começar no Mi por quê? Porque tem essa caidinha aqui, depois que você terminou a introdução aqui, ó, ela vai pro Lá, vai cair pro Mi, tá? Pode fazer Mi com sétima também, se você quiser, tá? E depois vai lá então, Senhor meu Deus. Aí aqui todo mundo sabe que aqui, ó, é um Lá, né? Senhor meu Deus, é maravilhoso, tá? Então, veja bem, comecei então lá, fiz uma introdução simples, só com os acordes aqui do campo harmônico, né, que achei lá, na tabelinha que eu te mostrei. Então, aqui, da dominante, então aqui, da dominante ela caiu para o Lá, isso é natural porque é a tônica, tá? Então, ela teria que começar, a música normalmente ela começa na tônica, ou então acontece essas coisas que eu estou exemplificando. Fez uma introdução, terminou no Lá, mas caiu para o Mi, né? Então aí ela vai sempre começar na dominante. Aí quando você vê uma cifra que está começando na dominante, é por conta da introdução, por isso que ela começou na dominante. Então tá aqui, Senhor meu Deus, quando é maravilhoso, então quando é maravilhado. Maravilhado. Então aqui agora eu tenho que pensar então. Tá? Você, como você já toca um pouco, você já vai ter noção do momento que é para mudar. Então, quando é maravilhado, está pedindo para mudar para algum lugar, né? Então, os primeiros acordes que a gente vai pensar, como eu disse anteriormente, tônica, dominante e subdominante. Então, eu estou lá, então, vamos pensar tônica, dominante e subdominante? Quando é maravilhado, vamos pensar então, já estou na tônica, eu tenho que pensar tônica, dominante e subdominante, então, quando é maravilhado, opa, não deu, ó, ficou ruim. Então, se eu tenho a tônica, eu já tentei a dominante, não deu, então eu vou tentar a subdominante. Senhor meu Deus, quando é maravilhado, opa, deu, subdominante aqui, que é antigamente se chamava isso de primeira, segunda e terceira, que eram os 3 primeiros acordes, tá? Os 3 acordes fundamentais. Contempla a tua agora vai também mudar para um outro acorde. O que eu vou pensar? Primeiro eu vou pensar a tônica, dominante e subdominante. Tá? Contempla a tua maravilhosa. Contempla a tua. Qual desses 3 acordes caberia melhor? Dos 2, aliás, né? Porque eu já estou na subdominante.
Legal, né? Vamos ver se fica ali. Tá? Algumas pessoas vão pensar, vão voltar para o Lá, mas eu prefiro o E, tá? Eu prefiro o Mi com sétima, tá bom? Eu acho que fica mais, melhor o Mi com sétima. Então, fui lá. Tua imensa criação. Criação, final da frase, vai voltar para a tônica. Mas se você, como nós estamos pensando nos 3 acordes, né? Então vamos lá. Contempla tua imensa criação. Opa, não deu a dominante, a subdominante. Então vai voltar então para. Então sempre pensando assim, sempre pensando nos 3 primeiros acordes, tá? Nos 3 acordes fundamentais. Vamos sempre pensar nele. Criação. Então vamos lá. A terra, o mar e o céu, todo estrelado. Repare que aqui aconteceu como lá em cima, tá? Então você percebe que, se eu ficar aqui, estrelado, não dá, tá? Não dá dominante, dá subdominante, tá? Estrelado, ficou legal, tá? Deu subdominante, ficou legal. Aqui então. Estrelado. Então vamos embora aqui então, embaixo aqui. Me vem falar, né? Me vem falar, ou falar, tá? Caiu melhor no Mi 7. Então é muito simples isso aqui. Quando a gente começa a pensar primeiro na dominante, nos 3 acordes fundamentais, a gente já fica mais fácil para poder decifrar. Primeiro a gente acha os 3 acordes fundamentais, tá? Aqui, ó, chegou no finalzinho aqui, é óbvio, é mais do que óbvio, então, que aqui vai chegar, então, na sua tônica, né? A tônica também é importante a gente saber que quando a gente termina uma frase, 90% das músicas vai terminar, então, na sua tônica, tá? E aí, então, o refrão. Então, minha alma vai ficar muito alto, hein, para cantar isso aqui. Então, eu não sou cantor, vou baixar aqui, vou pegar uma voz grave aqui. Então, minha alma canta. Vamos pensar nos 3, então. Canta, não dá, canta, não deu. Então, vamos lá. Então, aqui já estou em Ré, canta. O canta, então, vai estar em tua perfeição. Desculpa, gente, eu fiz errado aqui. Aqui é o A, é o Lá, voltou para a tônica. Então já estou na tônica. Para onde é que eu vou agora aqui? Então, minha alma canta. Estou baixando a voz porque eu não sou cantor, não consigo cantar nessas alturas aí. O Lá é uma tonalidade um pouco alta. Canta-te, Senhor. Agora aqui, eu já vou entrar aqui na questão dos acordes menores aqui no refrão. Por que eu entro aqui? Se eu quiser tocar só tônica dominante, subdominante, toco também. Está errado? Não. É a interpretação de cada um. Quem quiser cantar e tocar só com 3 acordes, toca, né? Porém, quando eu coloco alguma coisa a mais, eu vou abrilhantar a minha música. Vou colocar uma coisa melhor. Vou estar adicionando uma coisa que vai ficar um pouco mais legal. Então, aqui, então, se eu fizer... canta. Então, aqui no canta aqui, fiz errado aqui também, porque está na tônica. Isso aqui é a tônica. Canta a ti, Senhor, tá? Senhor, então. Canta a ti, Senhor. Não deu, tá? Não dá a minha dominante. Ela vai dar o quê? Ela vai voltar para a tônica aqui, então. Canta de Senhor. Aí aqui que vai ser interessante que eu estou falando. Ó. Então, aqui que eu estou falando. Aqui, então, eu vou fazer o... Senhor, grandioso és tu, né? A impressão que dá é que eu estou indo para subdominante. Porque se eu pudesse cantar de Senhor... Vamos pensar só nos 3 acordes. Grandioso és tu. Tá bem, daria, mas ela daria aqui. Será que... Tá? Então, como ela chegou aqui, ó,
ti, Senhor. Então, aqui, ela chegou na minha tônica, eu vou colocar, então, aqui, eu vou substituir aqui o Lá por o Fá sustenido menor, aqui, ó, na frente, aqui. Opa, fiz errado. Fá sustenido menor. Então, aqui que entrou, então, essa brincadeirinha, tá, gente? Ó. Então, Fá sustenido menor. Então, aqui que entrou. Por que entrou essa brincadeirinha aqui, ó? Então, tava aqui, ó. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Como eu tenho o Fá sustenido como relativa do Lá, então eu senti a necessidade de um acorde menor aqui, então eu coloquei ele aqui, ó. Então, se eu quisesse tocar, como eu disse anteriormente, só em tônica dominante e subdominante, eu teria tocado, não tinha problema nenhum, mas eu resolvi colocar aqui. Agora sim que entra a minha subdominante. Eu tinha falado errado aqui, deu uma empolada aqui no negócio. Grandioso és tu. Se eu quiser colocar, então, se eu falar assim, grandioso és tu, não vai dar. Às vezes dá meio que um imitado, mas aqui ficaria melhor no Ré, que é a minha subdominante. Então, como eu não quero colocar o Ré, então eu vou colocar então o BM, tá? BM. Tá? Aí vai lá na frente. Grandioso és tu. Tá vendo aqui, ó? Grandioso ao outro E, tá? Pensando, vamos voltar aqui para a gente falar sobre combinado. Pensando na tônica dominante do subdominante. Então, tudo que eu fiz aqui foi pensando em tônica dominante e subdominante. Grandioso és tu. Primeiro eu aumentei a tônica e substituí ela pelo sexto grau. Senhor, vai ficar chato colocar isso. Grandioso é, tá? Grandioso és tu, tá? Então, vou colocar o Mi aqui que vai dar certo, vai ficar legal. Grandioso és tu. E terminou então na tônica, tá? Grandioso és tu. Outra dica legal é o seguinte, esses acordes com sétima, eles são interessantes para a gente cifrar também música, porque a gente sabe que quando a gente toca um acorde com sétima, sempre ele vai cair, então, Mi, Fá, Sol, Lá, ele sempre vai cair lá no teu quarto grau, tá? Se eu não ponho a sétima, às vezes é até difícil saber para onde é que ele vai. O 7 dá até uma indicada para onde é que ele vai, tá? Todo acorde com sétima cai no quarto grau. Se gravar isso daí, qualquer coisa que você estiver tocando, que der, por exemplo, estou ouvindo, estou em Dó. Dó com sétima. Fá. Dó, Ré, Mi, Fá, quarto grau. Estou em Ré. Ré com sétima. Ré, Mi, Fá, Sol. Quarto grau. Estou em Sol. Fá, Sol com sétima. Sol, Lá, Si, Dó. Quarto grau. Tá? Então é bom a gente já ir guardando essas coisas. E aqui de novo também vai continuar então. Minha alma canta, né? Volto aqui de novo aqui, ó. Canta a ti, Senhor. Pensando de novo nos três, né? Canta. Tá tudo desafinado, tô fora do tonalidade, é isso. Então, Ré. O Ré, então. Canta a ti, Senhor. Opa, não dá. Pensando nos três acordes, na tônica dominante e subdominante, a minha dominante não dá, então eu estou voltando para a minha tônica. Coloquei de novo aqui. Tônica, a tônica é Lá, Senhor. Posso ficar aqui até chegar? Posso, mas eu não quero, eu quero colocar um acorde aqui, ó, menor, né? Só para dar uma diferenciada aqui, então. Lá,
Então, eu quero colocar um acorde menor, que é correspondente ao Lá. Então, vou colocar o Fá sustenido menor. Aí eu coloco o Fá sustenido menor, ele é correspondente, então, ao acorde de Lá. Né? Fá sustenido menor. Grandioso aqui. Então, vai aqui. Uma vez. Fá sustenido menor. Pronto. Grandioso. Outra vez, de novo, vou fazer a mesma coisa. Coloquei o Si menor. Tá? Si menor. E aí, de novo, isso aqui está imitando a parte de cima. Grandioso. Então, vocês percebem que cifrar uma música é coisa simples. Quando a gente pega lá naquele básico, lá, vai lá na tônica, dominante, subdominante. Então, a gente vai sempre aqui, ó, tá? Se fosse outro campo, também seria a mesma coisa, tá? Eu tenho aqui até uma tabela aqui, ó, de campo harmônico, aqui, ó. Então, Dó, se eu estou em Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se eu estou em Ré, só que eu vou botar Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, né, Dó sustenido e o Ré. Só que aqui ela não está feita como um acorde, aqui ele está feito como as notas, tá, da escala, mas é a escala normal. A única coisa que eu vou lembrar é o seguinte, que eu vou ter que decorar é o seguinte, que eu tenho que ter para um campo harmônico, primeira maior, segunda menor, terceira menor, quarta maior, quinta maior, sexta menor e a sétima diminuta. Só isso. Eu tendo isso, eu já pego qualquer tonalidade, tá? Qualquer tonalidade que eu quiser, e eu vou cifrar então a música, tá? E aqui dentro da cifra, aí também acontece aquelas coisas, aquelas cifras que tem um pouco mais de acorde, dissonante, que você pode colocar até aqui, por exemplo, eu estou aqui, ó. A minha voz não aguenta nessa tonalidade. Então eu coloquei aqui, ó, coloquei um Si, um Lá no baixo, coloquei um Fá, um Sol sustenido no baixo aqui, tá? Mas são todos acordes que estão dentro da escala. Isso aí as pessoas usam para poder enfeitar a música. Porém, nas músicas simples, a gente às vezes não costuma estar inventando muito, para não tirar a originalidade da música, para não ficar muito chato, tá? Então, às vezes a gente acaba complicando, a gente faz isso. Às vezes é melhor tocar dentro da simplicidade, tá? Sem ficar inventando muita coisa quando a música é simples. Por exemplo, se pegar uma música sertaneja, por exemplo, e ficar enchendo ela de acordes dissonantes, ela vai ficar feia, né? Dependendo da música. Tem sertanejo mais moderno, que até cabe essas coisas, mas o tradicional não vai aceitar esse tipo de cifragem. Tá, pessoal? É isso, então, que eu queria passar. Às vezes a gente acaba fazendo uma coisa que acaba dando uns errinhos no meio, mas dá para vocês entenderem. Quero que vocês entendam que tudo parte dos 3 acordes fundamentais. Eu não vou cifrar essa música inteira, porque a segunda parte é a mesma coisa. Depois que você tirou a primeira parte, pode tirar o resto, pode tocar e chegar ao coro. Não tem mais por onde inventar. Aí pode estar cifrando o resto, tá? Eu estou usando esse exemplo como música evangélica, mas esse trabalho pode ser feito em qualquer tipo de música. Pode pegar um sertanejão, né? E vai tocar, né? Independente ou um rock, né? Você vai pegar... Você pode pegar um rock e fazer a mesma coisa. A única coisa que você tem que pensar sempre na hora de decifrar uma música é pegar o campo harmônico, a tonalidade que você quer tocar, para você cifrar essa música, e sempre pensar nos 3 primeiros acordes como os principais, que você vai procurar eles dentro da música,
E depois, se você sentir que cabe um acorde menor, você vai dentro da relativa desse acorde, tá? Então você vai colocar dentro dessa relativa, beleza? Então é só isso, tá? Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal e vamos estudar um pouco mais, beleza? Muito obrigado e até a próxima.